Olá, querido amigo. Nas duas aulas que seguem, a de hoje e a próxima, abordaremos dois assuntos que estão intimamente relacionados: o dízimo e as ofertas. Ambos estão ligados a um tema mais abrangente, que é a mordomia cristã. Vamos ver o que é a mordomia cristã. No Antigo Testamento, mordomo era um servo que possuía autoridade para administrar as coisas do seu senhor. Por exemplo, Gênesis 24, verso 2, menciona o mordomo de Abraão, que era o mais velho da sua casa e que governava tudo o que ele tinha. Outro exemplo de mordomia é José. Primeiro, ele administrou os bens de Potifar, que era o chefe da guarda real. Depois, ele foi preso injustamente, mas na prisão, o carcereiro o colocou como encarregado, ou mordomo, para administrar os presos. Tempos depois, o José ganhou a confiança do faraó e administrou o grande reino do Egito. As coisas andavam bem sob a direção de José. Por quê? Porque ele era um excelente administrador. No Novo Testamento, a raiz da palavra grega para mordomo é oikos, que significa casa. Oikonomos é o que guarda a casa, é o mordomo. Oikonomia é um substantivo abstrato, que significa administração da casa. Daí vem a palavra economia, que, em última análise, significa administrar bem a casa. O mordomo é a pessoa encarregada de administrar bens que não lhe pertencem, mas que lhe foram confiados pelo Senhor. O mordomo não pode fazer o que quer. Não pode, por exemplo, destruir ou dissipar os bens, mas deve administrá-los no interesse e de acordo com a vontade de quem? Do Senhor. Então, mordomia cristã é administrar os bens que Deus nos dá, mas não administrar segundo a nossa vontade, mas de acordo com a vontade do doador. Existem 4 razões que fundamentam a doutrina da mordomia cristã. Em primeiro lugar, Deus é o Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1. A primeira verdade bíblica é o fato de que Deus é o Criador. Salmo 33, 6 diz que os céus foram feitos pela palavra do Senhor. Ele falou e tudo se fez. Deus criou não apenas os céus, a terra e o mar. Tudo o que tem fôlego também é obra das suas mãos. A raça humana foi criada por Deus. Gênesis 2,7 diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. A segunda razão é que Deus é o mantenedor. Deus não apenas nos criou, mas Ele também nos mantém. Depois de criar a terra e tudo que nela há, Deus não abandonou o planeta à sua própria sorte. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Atos 17, 24 e 25. As batidas do meu coração não acontecem por acaso. É Deus que mantém a minha vida. Ele me sustenta. Ele provê o ar que eu respiro. A terceira razão é que tudo pertence a Deus. Se Deus criou tudo e sustenta todas as coisas, então tudo pertence a Ele. Pois meus são todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu e tudo quanto nele se contém. Salmo 50, 10 a 12. Outro texto da Bíblia confirma esse pensamento. De Jeová é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmos 24, 1. Por que Deus é o dono de tudo? Porque Ele é o Criador e é o mantenedor. Ele fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há e mantém todas as coisas sob o seu controle. Deus também é o dono da riqueza. Em Ageu capítulo 2, verso 8, a Bíblia diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor.
Deus permite que homens usem os seus talentos para adquirir riquezas. Ser rico não é pecado, ao contrário. A riqueza adquirida honestamente é uma bênção do Senhor. Mas o homem fiel sabe que é apenas um mordomo e que o verdadeiro proprietário das suas riquezas é o Senhor. A quarta razão é que tudo vem de Deus. Estamos falando das boas coisas. As coisas que não prestam, obviamente, não vêm de Deus. Mas a Bíblia diz em Tiago 1,17 que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, tudo de bom que acontece na sua vida vem de quem? De Deus. Agradeça a Deus todos os dias. Normalmente, as pessoas medem as bênçãos pelo sucesso financeiro, mas a riqueza é apenas uma das bênçãos. Existem outras bênçãos que não se medem com dinheiro. Por exemplo, o tempo é uma bênção, é um dom de Deus. E Ele pede que o administremos de acordo com a sua vontade. Em que gastamos a hora do dia? Como administramos o nosso tempo? Isso é uma questão de mordomia. Deus pede que devolvamos a Ele uma porção do nosso tempo. Por exemplo, dos 7 dias da semana, Deus pede que lhe devolvamos um dia, o sábado. Já estudamos sobre o sábado em aulas anteriores. Mas hoje o assunto é o dízimo. O dízimo também deve ser devolvido a Deus. O primeiro dizimista foi Abraão. Abraão era um homem muito rico e ele compreendeu o princípio da mordomia. Ele compreendeu que o Senhor o havia criado e que o Senhor mantinha a sua vida. Ele enfrentou situações diversas, mas obteve muitas vitórias. Abraão percebeu que todas as suas vitórias vinham do Senhor. A Bíblia diz que certa vez, após obter uma grande vitória militar, Abraão trouxe ao Senhor uma porção do espólio de guerra. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 18 a 20. Aqui temos o primeiro registro sobre o dízimo na Bíblia. Notem que Abraão não devia nada a Melquisedeque. Ele tinha uma dívida com Deus, porque Deus lhe abençoava ricamente. Abraão deu o dízimo a Deus, na pessoa de Melquisedeque. Melquisedeque era um representante de Deus. E esse ponto é importante, porque quando entregamos o dízimo à igreja, na verdade o estamos dando para Deus. A igreja é a agência, é a embaixada de Deus na terra. Agora vamos definir precisamente o que é o dízimo. A palavra dízimo significa 1/10. De todas as riquezas que eu recebo, eu devolvo 1/10 ao Senhor, como reconhecimento de que Ele me criou e me sustenta e de que tudo o que eu tenho é dele. Os patriarcas entenderam o princípio da mordomia cristã. Jacó, por exemplo, fez o voto de devolver o dízimo ao Senhor. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai. E se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra, que tenho posto como coluna, será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, 22. Jacó estava aflito. Fez um pedido e Deus atendeu. Então, em gratidão, Jacó devolveu o dízimo. Ele tornou-se um dizimista e foi fiel nos dízimos durante toda a sua vida. O resultado é que ele foi ricamente abençoado por Deus. A doutrina do dízimo encontra-se claramente estabelecida na Bíblia. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Levítico 27, 30. Então o dízimo não é meu, é do Senhor. Na verdade, tudo o que eu tenho é do Senhor. Mas a Bíblia diz que o dízimo é santo ao Senhor, ou seja, é separado para Deus. Então Deus me dá 100%, mas Ele me autoriza a administrar apenas 90%.
Nos 10% que são dele eu não mexo, apenas devolvo. Os israelitas calculavam o dízimo sobre a renda que obtinham da produção agrícola e mesmo dos negócios com animais. O dízimo deve ser calculado sobre a renda produzida em qualquer operação econômica. O princípio é o seguinte: se você auferiu renda de alguma forma, 10% do que você ganhou pertence ao Senhor. Hoje em dia, a maioria das operações econômicas são feitas ou são medidas em dinheiro. Pode ser que você ganhe um salário, então 10% do seu salário é do Senhor. Pode ser que você ganhe comissão por alguma venda, então 10% da comissão é do Senhor. Vamos supor que você tenha recebido uma herança. Você não fez nada para recebê-la, mas o seu patrimônio aumentou. Você auferiu renda. Então 10% da herança que você recebeu é do Senhor. Você obteve lucros em seus negócios, graças a Deus. Então 10% do seu lucro é do Senhor. Na verdade, 100% da sua renda é do Senhor, mas 10% devem ser devolvidos pontualmente. Agora nós vamos ver para que fins o dízimo deve ser empregado. Em Israel, o dízimo era destinado exclusivamente ao sustento dos levitas. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da congregação. Números 18, 21. Os levitas eram responsáveis pelo serviço no templo. Ao contrário de outras tribos, eles não receberam terras por herança. O trabalho dos levitas era privilegiado. Eles andavam na presença do Senhor, ministrando no templo. Eles não trabalhavam em troca de um salário, nem mantinham seu próprio negócio. O sustento deles provinha do dízimo. Quem se dedica a trabalhar na obra do Senhor deve viver do dinheiro do Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo aplica esse conceito aos pregadores da palavra de Deus. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que servem ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Então o dízimo deve ser usado para o sustento dos pastores e missionários, que são os levitas de hoje. Eles servem diretamente no serviço sagrado, pregando o Evangelho e cuidando do rebanho do Senhor. Agora uma pergunta chocante. Será que é possível roubar a Deus? Roubar significa subtrair algo que não lhe pertence. Roubar a Deus significa não devolver a Ele o que lhe é devido. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3, 8 a 10. O texto de Malaquias 3, 8 a 10 revela a seriedade com que Deus considera a questão dos dízimos e ofertas. O povo de Israel estava sendo infiel. Utilizavam o dízimo para o seu próprio benefício. Então Deus disse que eles o estavam roubando e que essa era a causa das derrotas da nação. O texto disse: vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Entretanto, na medida em que repreendia o povo, Deus lhes revelava o seu amor e a sua misericórdia. Ele lhes ofereceu bênçãos abundantes. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me, disse Deus, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós grandes bênçãos. A fidelidade nos dízimos é um fator de bênção. O dizimista é uma pessoa abençoada. Deus desafiou o povo de Israel. Ele disse: provai-me. Não se trata de cobrar ou exigir algo de Deus. A teologia da prosperidade coloca o homem como um credor de Deus.
Ela diz que nós podemos exigir que Deus nos cubra de riquezas. Mas a Bíblia não apoia esse conceito. Nós sempre seremos devedores para com Deus, nunca credores. Temos o privilégio de pedir algo a Deus, não cobrar. Quando Deus diz, provai-me, Ele está desafiando o seu povo a fazer uma experiência verdadeira de fidelidade nos dízimos. E esse desafio é dirigido a nós hoje. O Senhor lhe convida hoje, querido amigo, a ser fiel nos dízimos. Separe todos os meses 1/10 da sua renda. Não mexa nesse dinheiro, ele é sagrado. 90% com Deus vale mais do que 100% sem Deus. Descubra qual é a igreja de Deus na terra e entregue o dízimo a ela. Essa é a sua parte a fazer. E em breve você irá perceber que Deus cumpre a sua promessa. As janelas do céu se abrirão sobre você e muitas bênçãos serão derramadas sobre a sua vida. Amém. São as palavras do bom Salvador, a trazer-me dízimo ao tesouro. Aclamai a Cristo, Mestre Criador, ofertai-lhe vosso ouro. Ao trazer-me o dízimo ao tesouro, provai-me, disse o Senhor Jeová, nos bens terrestres em nosso ouro, abundantes bênçãos Ele porá. Vosso coração por certo irá sentir que com santo dízimo e ofertas A mensagem almas poderão ouvir, encontrar a senda certa. Ó, trazei-me o dízimo ao tesouro, provai-me, disse o Senhor.